Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo, vou estar aqui apresentando para vocês hoje formas normais na lógica proposicional e vamos lá. Bom, para a gente entender as formas normais na lógica proposicional, primeiro a gente tem que entender o conceito de literais na lógica. O literal na lógica proposicional é um símbolo proposicional ou sua negação. Por exemplo, temos os símbolos Q, P, S, temos também o R, Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente para esses símbolos. E suas negações. Não Q, não P, não S, não Q1, não P1, não S1, não R1, não R2 e assim sucessivamente também. As formas normais são formadas utilizando esses literais que eu apresentei para vocês. Beleza, sabendo disso, vamos lá. Suponha que a gente tem uma fórmula H da lógica proposicional. Se tem uma fórmula H, vai existir uma fórmula G. Essa fórmula G vai ser equivalente a H e essa fórmula G estará na forma normal, na qual é formada utilizando esses literais. Mas afinal, o que são formas normais? Bom, vamos lá. Certamente a melhor forma de vocês entenderem o que são as formas normais é eu mostrando alguns exemplos para vocês. Mas antes, vamos definir quais são os tipos de formas normais, pois temos dois tipos distintos. Temos as formas disjuntivas e as formas conjuntivas. Uma fórmula H está na forma normal disjuntiva, abreviando FND, que significa forma normal disjuntiva. Se é uma disjunção de conjunção de literais. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas já vou explicar para vocês o que isso significa. Agora para a conjuntiva, vamos lá. Uma fórmula H está na forma normal conjuntiva, abreviando FNC, se é uma conjunção de disjunções de literais. Mas afinal, o que é disjunção e conjunção? Conjunção. Observe o que é uma conjunção de literais. Temos não R, E, não Q, E, P. Esse E também é considerado uma conjunção. Vamos lá. Essa fórmula é uma conjunção de literais porque é composta apenas por literais, que é o que apresentei para vocês anteriormente, variáveis proposicionais ou suas negações, conectado pelo operador E, ou então conjunção. O nome conjunção de literais vem justamente da presença do conectivo utilizando os literais, unindo os literais. Por exemplo, caso tenhamos os literais R, P e não Q, a conjunção deles seria R, E, P, E, não Q. Ou então R, conjunção com P, conjunção com não Q. Vamos agora para a disjunção. Observe que é uma disjunção de literais. Trouxe aqui para vocês mais um exemplo, utilizando o símbolo OU, em que também é considerado a disjunção. Temos então um exemplo R, P e não Q. Vamos fazer um exemplo com esses mesmos literais. A disjunção deles seria R ou P ou não Q. Ou então R, disjunção com P, disjunção com não Q. Bom, vou falar aqui para vocês o conceito também de forma simples. Essa forma de disjunção de literais porque é composta apenas por literais conectados pelo operador ou operador disjunção. O nome disjunção de literais vem justamente da presença do conectivo ou unindo os literais, ou então conectivo disjunção. Vamos lá. Forma normal disjuntiva, que é o que eu trouxe para vocês e agora eu vou estar explicando para vocês. Para que uma fórmula esteja na forma normal disjuntiva ou de forma abreviada FND, ela deve ser uma disjunção de conjunção de literais. Mas o que significa disjunção de uma conjunção? Significa que a forma é composta por várias conjunções, por exemplo, P conjunção com Q, não R conjunção com S, não Q conjunção com S e por aí adiante. E essas conjunções estão unidas entre si pelo operador ou então disjunção. Suponhamos que temos a seguinte fórmula conjuntivas literais. Trouxe para vocês três fórmulas. Trazendo para a forma normal disjuntiva FND, teríamos o símbolo de disjunção entre essas fórmulas, unindo todas elas.
Por então, temos P conjunção com Q, essa é uma das fórmulas que eu trouxe, disjunção com R, conjunção com S, disjunção com S, conjunção com P. Então, entendeu? A gente temos nossas conjunções e vamos fazer a disjunção dessas conjunções. E a gente vai unir todas as conjunções com disjunções, formando uma disjunção de uma conjunção, ou então uma disjunção de conjunções. O mesmo vai se aplicar para a forma normal conjuntiva, FNC. Bom, vamos lá. Temos várias disjunções aqui, como por exemplo dos 3, P disjunção com Q e por aí adiante. Bom, vamos fazer agora o oposto do que a gente fez antes. A gente vai fazer a conjunção dessas disjunções. Como faço essas conjunção de disjunções? É simples, você vai unir duas disjunções diferentes com símbolo proposicional de conjunção, ou símbolo E. Temos aí P, disjunção com Q, conjunção com não R, disjunção com S, conjunção com S, disjunção com P. Isso tudo separadamente em seus parênteses, para não mudar o sentido, ou então a ordem de precedência, a ordem de prioridade dessas nossas proposições. Vamos lá. Proposição. Observe que as formas normais contêm somente os conectivos não, ou e, ou então não, conjunção e disjunção. E como já sabemos que os conjuntos de conectivos, não, ou e não e são completos. Logo, concluímos que o conjunto não, ou e, ou então não, disjunção, conjunção, também é completo. Logo, para toda fórmula, existe uma fórmula dela também na FND, também na disjunção de conjunções e também na conjunção de disjunções. O que isso significa, Gustavo? A gente tem uma fórmula H. Ela vai ter mais duas versões. Uma na FND e outra na FNC. Isso é certeza. Portanto, toda forma da lógica proposicional é equivalente a alguma fórmula. Isso foi o que eu acabei de dizer, galera. Obtenção de formas normais. Vamos considerar uma fórmula H aí. Temos P implica Q e R. Esse é só um exemplo, então, caso vocês queiram estar aplicando aí com o mesmo exemplo, pode ser possível, ou então utilizar um que vocês queiram supor aí. Este exemplo apresenta dois algarismos para a obtenção de formas equivalentes a H. Então, dessa fórmula H, a gente vai criar a fórmula HFND e HFNC. Onde HFNC está na forma normal disjuntiva e o FNC está na forma conjuntiva. Afinal, como faremos para passar H para uma forma equivalente em FNC e FND? Bom, tudo isso aqui para vocês separado, como se fosse um algoritmo, e esse aqui é o primeiro passo, esse aqui, né? Vamos lá, a gente vai construir a tabela verdade dessa fórmula, como está descrita aí na imagem. Detalhando VF, VF. Isso aí vocês já estão acostumados, né? Já conseguiram chegar até aqui. Nisso, na segunda fórmula, para disjunção, vamos trazer apenas as fórmulas verdadeiras. Isso é importante, tá? Apenas as fórmulas verdadeiras. Vamos separar todas as linhas e que aqui a gente vai pegar apenas os símbolos proposicionais. O que são os símbolos proposicionais? P, Q, R, S, por aí diante. Aqui eu trouxe a primeira linha descrita, tá? Aqui a gente tem a primeira linha que P é igual a V, Q é igual a V, R é igual a V. E eu trouxe para cá apenas esses símbolos. Bom, beleza, Gustavo. O que agora eu faço com esses símbolos? Conjunção. Faz a conjunção deles. Então, a gente tem P, conjunção com Q, conjunção com R. Segunda linha. Vamos lá, P igual a F, Q igual a V, R igual a V. Beleza, notem aqui que a gente tem um P igual a F, um P falso. O que a gente faz com esse P falso? A gente coloca o símbolo não para ele. Não P é igual a verdadeiro. Afinal, a gente só quer caso os símbolos proposicionais sejam igual a true, sejam igual a verdadeiro.
Logo, fazemos a conjunção substituindo esse P por não P. Então, a gente vai ter não P, conjunção com Q, conjunção com R. Terceira linha, P igual a F e Q igual a F, R igual a V. A gente vai fazer a conjunção e aquela conversão que a gente já fez antes. Assim, a gente tem a conjunção não P, conjunção com não Q, conjunção com R. A gente está fazendo a fórmula de FND. Então, por que você está fazendo a conjunção? Bom, porque FND é uma disjunção de conjunções. Montar todas as nossas conjunções das linhas que são igual a verdadeiro, no caso da disjunção, a gente faz a disjunção de todas essas conjunções resultantes. O que é o que a gente tem aqui embaixo. Espera um instantinho aqui. Certo. Conceito dual. Galera, do nada um conceito dual? Não, esse conceito tem um sentido, tá? Qual que é o sentido, Gustavo? Vamos lá. FND, assim como o algarismo FNC, ambos são duals um do outro. O que é dual? No conceito geral, indica que algo é composto por duas partes relacionadas. Quais seriam essas duas partes, no caso? FND é uma parte, FNC é outra parte. Mas isso não quer dizer que as duas sejam iguais, completamente diferente, né? Como eu mostrei para vocês, uma é disjunção e a outra é conjunção. O que isso significa? Que as duas são análogas. O que seria esse análogas? Enquanto uma é verdadeira, a outra será falsa. Enquanto uma falsa, a outra será verdadeira. Enquanto o algarismo é FNC, o seu dual seria um algarismo FND. Bom, vamos lá. Com isso em mente, algarismo FNC. O algarismo FNC começa da mesma forma que o algarismo FND, que seria tirar a tabela verdade da fórmula. Mas como são duas, há uma diferença importante na segunda etapa. Em vez de usar a mesma subtabela de FND, para quem não sabe, subtabela foi essa aqui que a gente extraiu dessa tabela principal. Bom, a gente, em vez de tirar todas as linhas que o resultado é verdadeiro, a gente vai fazer o análogo a isso. O que seria o análogo? Tirar todas as linhas que o resultado é falso, refletindo essa relação complementar entre os algoritmos. Algoritmo FNC. Terceiro passo do processo, nessa parte separamos todas as linhas de forma a fazer a disjunção de todos os literais. Como no FND a gente começou fazendo a conjunção, aqui a gente vai fazer o oposto, o análogo, fazer a disjunção. Aqui então, tudo que é verdadeiro, a gente tem que ter uma equivalência em falso. Então, se aqui a gente tem P igual a V, a gente vai utilizar na disjunção não P. Então, a gente tem não P, disjunção com não Q, disjunção com R. Por que não P e não Q? Porque P e Q são igual a V. Como aqui a gente está fazendo um análogo a FND, aqui a gente quer que todos sejam igual a falso. Sendo igual a falso, então a gente vai ter não P e não Q. Segunda linha, a gente vai aplicar o mesmo conceito. Terceira, quarta e quinta. Com todas essas disjunções realizadas, a gente vai fazer a conjunção das disjunções. O que seria essa conjunção das disjunções? Utilizar ali, né, o símbolo da conjunção entre as disjunções que a gente tem resultante. Bom, com isso aqui a gente tem a FNC final. Bom, o que a gente pode concluir dessa FNC é que ela é dual da nossa FND. É isso que a gente pode concluir, tá, galera? Bom, aqui eu trouxe para vocês de forma simples e rápida todos os conceitos das formas normais na lógica proposicional, desde os literais, que são apenas os símbolos proposicionais e suas negações, também as formas normais, tanto disjuntiva quanto conjuntiva, a conjunção, a disjunção, a forma normal disjuntiva, a forma normal conjuntiva, a proposição,
Também trouxe para vocês como obtém essas formas. O algoritmo FND, para a gente conseguir a fórmula FND de H, conceito dual e o algoritmo FNC. Com isso, obrigado pela atenção e qualquer coisa estou à disposição para responder as perguntas de vocês nos comentários. Falou!